Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos aqui presentes. Graças a Deus, irmãos, que nós temos essa realidade em nossas vidas. Nós possuímos um grande sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós, que conhece as nossas fraquezas e que está sentado à direita de Deus e vive a interceder por cada um de nós. Glória a Deus, irmãos, porque o nosso sumo sacerdote, ele sabe o que é padecer, ele sabe de tudo que nós passamos e ele vive a interceder por nós. Vamos ter um minuto de oração? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor proporcionou aqui para cada um de nós, para fazermos parte da família do Senhor. Hoje nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor nos deixou esse mandamento, Senhor, porque queremos partir o pão, queremos comer do pão e tomar do cálice, anunciando, Senhor, que o Senhor voltará. E tudo leva, Senhor, que não retarda o Senhor a vindas, mas o Senhor, em breve, o Senhor voltará. Enquanto isso, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nesses momentos que ainda estão por vir. Que a boa mão do Senhor venha conduzir cada um de nós. Que possamos, Senhor, possamos perseverar, Senhor, até que o Senhor volte. Fortaleça cada um de nós. Em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez vamos... Só um momento aqui que eu já preciso de um acessório aqui que o Silvio Arthur me recomendou, né? Então, só um momento, irmãos. Que a idade também me recomendou, né? Já não tenho mais os 35. Já chegaram os 50 anos. Glória a Deus, né? Os 35 eu ainda não conhecia o Senhor. E hoje com 50, o Senhor me conhece. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele nos dá algumas instruções acerca da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Então, na carta de Paulo aos moradores de Coríntios, e hoje para nós também, né? Paulo, ele dá algumas instruções para os irmãos a respeito da ceia do Senhor. Então, Paulo diz do verso 23 adiante, ele diz que, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí Paulo acrescenta: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, é isso que nós temos feito, domingo após domingo, participado da ceia do Senhor, como um mandamento, como aquela última Páscoa que o Senhor teve com os seus discípulos. E eram poucos, né, irmãos? Eram 12 discípulos, né? 12 discípulos e o mestre. Arrumaram um cenáculo lá, Jesus enviou, prepara lá a Páscoa. Vai lá, chega em certa casa lá, a pessoa vai estar sabendo já, e dê instrução. Prepararam a Páscoa. 12 homens humildes, 12 se tratando ali de Israel, capaz que era os mais rejeitados, um cobrador de impostos, pescadores,
mas seguiram. Venha, segue-me. E assim começou o evangelismo, a pregação do reino de Deus. O Senhor Jesus desceu, João Batista veio, pregou o arrependimento. Em seguida veio Jesus para pregar o reino de Deus. Começou com esses 12 discípulos, irmãos. Vamos ler mais uns versículos. Atos, por favor, irmãos. Atos 2, 42. Irmãos, eu estava fazendo uma comparação do Evangelho de salvação como se Deus tivesse um banco. Se você quer investir, quem que é investidor? Invista no banco de Deus. Jesus evangelizou 12 discípulos, 12 homens. De 12 subiu para 70. De 70 para 3.000. Quanto por cento daí sem se ajudar? De 3.000 foram para mais de 5.000. Quantos milhões somos hoje? Invista, irmãos, no banco. Invista no nosso Senhor, no nosso Deus e no nosso Salvador Jesus Cristo. Atos 2, 42. Os discípulos, irmãos, todos os convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham em tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha, irmãos, prestem atenção nesse detalhe. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, a obra. Quem é o dono da obra, irmãos? Um planta, um outro rega, mas o crescimento quem dá? O Senhor. O Senhor ia acrescentando dia a dia. Os homens pregam, o Espírito Santo convence e o Senhor salva. Deus salva. Irmãos, eu li esses versículos, eu quero chegar, irmãos, eu quero ler alguns versículos da carta de Paulo ao apóstolo, ao seu filho na fé, Timóteo. Vamos à primeira carta de Paulo ao Timóteo, por favor, irmãos. Lembrando, irmãos, o intuito aqui é mostrar que como Deus vai acrescentando os seus discípulos. Como que dependendo do Senhor e usando o homem como ferramenta, o Senhor vai acrescentando pessoas para serem salvas. Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Hoje somos todos que estamos aqui. Amanhã pode estar um lugar 2 vezes maior que isso. Deus sabe todas as coisas. Ok, vou falar mais perto, beleza? Irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmãos, quer um tempo mais oportuno do que este? Declarar que nós não fazíamos parte da comunidade de Deus, nós éramos desgarrados, nós estávamos presos aos laços do diabo. O diabo tinha possessão da nossa vida e Jesus Cristo pagou um resgate por cada um de nós. E esse resgate, irmãos, não foi ouro, não foi prata. Hoje eles sequestram as pessoas e pedem dinheiro, pedem cifras altas por causa de uma vida. Mas o diabo, ele não pediu a Jesus dinheiro. Jesus verteu o seu sangue preciosíssimo para salvar cada um de nós. E é isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo. Fala aqui no capítulo 1, Paulo admoesta, ele dá alguns conselhos. Depois os irmãos leiam o capítulo 1 na carta de Paulo a Timóteo. Paulo pede que Timóteo fique em Éfeso para admoestar alguns irmãos que estava tomando tempo, gastando tempo com coisas que não levam à vontade de Deus. Estavam detidos com genealogias, Vamos falar aqui do jeito que está escrito. Capítulo 1, fábulas. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Antes, que elas promovem discussões, mas não promovem serviço a Deus. Irmãos, nós temos muitas outras coisas, em vez de discutir fábulas, genealogias, mas nós temos que pregar Jesus Cristo, o arrependimento. Nós podemos imaginar, eu estava sentado ali, eu estava pensando, se eu não fosse um convertido, o que eu estaria fazendo uma hora dessa? Eu não sabia nada, irmãos. Eu não sabia das promessas de Deus para cada um de nós, irmãos. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, irmãos. O intuito da admoestação de Paulo, irmãos, era para que esses irmãos vivessem em amor. Ele diz aqui, para que os irmãos vivessem em amor. Mas um amor que procede de um coração puro, não de um coração hipócrita. Sem hipocrisia, irmãos. Um coração daquele, de um amor genuíno. Um amor como Cristo amou, nos amou. E Ele tenta nos amar, irmãos. Ele nos amou até o fim, até a morte. A morte de Jesus foi por minha causa. E graças a Deus que hoje nós sabemos, mas nós não sabemos com clareza também. Quando eu penso assim, a vida eterna, o que é a vida eterna, irmãos? O milênio é 1000 anos, 1000 anos de paz, irmãos. Imagina, 1000 anos de paz. O leão morando, dormindo ao lado daquele que antes era presa dele.
a criança brincando com a áspide. Uma vida tranquila. Quem morrer com 100 anos vai morrer novo. Agora, o que é a vida eterna? Nós recebemos a vida eterna. A vida eterna, irmãos, são anos incontáveis. Só Deus sabe quanto tempo. É para sempre nós estaremos com Deus e com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, às vezes, nós não sabemos calcular todas as promessas que Deus fez para cada um de nós. Mas isso é normal, irmão. A nossa mente é limitada. Só com o nosso crescimento espiritual é que, às vezes, algum dia, nós possamos, né? Que a palavra fala que nós possamos chegar a estatura de Cristo, né? Se Deus permitir, né, que cheguemos a essa estatura de Cristo. Então, irmãos, aqui fala aqui, no capítulo 2. Hoje, o que é o intuito? Falar da obra do Senhor. Dia 15 agora, dia 12, né? Dia 12 foi dia das pessoas que ainda não conhecem o Senhor com o seu devido conhecimento, fazerem culto que não agrada a Deus, né? Mas graças a Deus, irmãos, Deus abriu os nossos olhos. Nós éramos como esse. Paulo fala também. Paulo era perseguidor. Paulo perseguiu os cristãos. Ele fala no capítulo 1, mas pela misericórdia de Deus, ele fala que ele era o principal dos pecadores, e Jesus teve misericórdia dele. E agora aquele homem se tornou um instrumento de pregação. E quanto mais a palavra era anunciada, mais Deus ia acrescentando. Fala aqui, porque Deus deseja, irmãos, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, às vezes nós queremos limitar a salvação de Deus, né? Será que todas as pessoas merecem ser salvas, irmãos? Será que o chefe do Hamas merece ser salvo? Será que essas autoridades nossas do Brasil aí que estão querendo aprovar a lei do aborto, a lei das drogas, será que eles merecem ser salvos também, irmãos? Irmão, nós não podemos limitar a salvação de Deus. A salvação de Deus, irmãos, é para todos. Todos que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Samuel leu Salmo 83 ontem. Os inimigos de Israel. Essa guerra entre Israel e os palestinos, irmãos. Deus profetizou lá quando Ismael nasceu, que ia ser um povo que ia guerrear com Israel. A vida inteira era só guerra, irmãos. Iam ser tempos de angústias. E hoje estamos aí, os palestinos e o povo de Deus, fazendo atrocidades que antes eu conhecia relatadas só na Bíblia, irmãos. Matando crianças, homens, mulheres, sem dó e sem piedade. Mas nós não podemos limitar a salvação de Deus. No final do Salmo 83 que Samuel leu lá ontem, que a vontade de Deus que esses homens também cheguem ao arrependimento. Não fala assim, que cheguem ao arrependimento, mas a finalidade é essa, que esses inimigos também de Israel, irmão, se convertam e que se tornem também filhos de Deus. Ah, mas isso é mal demais. Corta a cabeça de criança, faz... Irmãos, não limitemos a salvação de Deus.
Será que nós éramos melhores que ele? E se nós falarmos que eles têm que morrer? Nós estamos sendo igual a ele, irmãos. Eles não querem a morte do povo de Israel? Isso nós falamos assim, eu quero que aquele povo morra todo. Quero que aqueles palestinos morram todos. Estou sendo igual a eles. Eles desejam, mas nós temos que saber, irmãos, que a Deus é que pertence a vingança. Se Deus vai salvar eles, Deus sabe. Se Deus vai vingar, Ele sabe. Agora, o que nós temos que fazer? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Quem quer ter uma vida tranquila aqui? Eu quero, né? Acho que todos querem, né? Uma vida tranquila, mansa, mas tem que ter piedade também, irmãos. Piedade, respeito. Por quê? Porque isso é bom, irmãos. Aqui o que fala no verso 3? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que Jeremias fala lá no capítulo 29, verso 11? A palavra de Deus a Jeremias: eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, isso é bom e aceitável diante de Deus, que vivamos dias tranquilos sobre essa face da terra. Então, qual que é o nosso papel, irmãos? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, assim como a salvação chegou até cada um de nós, ela pode chegar a toda a extensão da terra. E essa é a vontade de Deus, que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então façamos o nosso papel, irmãos. Lembremos dessas pessoas. Orai pela paz de Jerusalém, orai por Israel, orai por essas autoridades nossas que estão querendo aprovar leis que são contra a vontade de Deus. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode. Antes de tudo, exorte que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por mais essa oportunidade de fazermos memórias essa grande obra que o Senhor realizou em favor de cada um de nós. Irmãos, e é uma bem-aventurança, viu, irmão? Nós temos que ser felizes, porque nós não merecíamos. É graça, abundante graça, vinda de Jesus em favor de cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nesse plano de salvação. Nós não merecíamos, nós não conhecíamos o Senhor, mas o Senhor se revelou a cada um de nós. Nós não damos nada aqui de valor em troca para o Senhor. Foi de graça que o Senhor nos amou. Foi de graça que o Senhor se entregou por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão. Nos abençoe aqui nessa manhã, no partir do pão, no tomar o cálice. Queremos, Senhor, com alegria, com singeleza de coração, participar desse banquete que o Senhor proporcionou para nós. Senhor, e que o Senhor possa nos usar, Senhor, para que demais pessoas sejam salvas também, Senhor, nas nossas famílias, nos nossos serviços. Senhor, quantas pessoas, Senhor, que necessitam da misericórdia do Senhor, e às vezes nós passamos por elas e
não fazemos nada, mas que só possa ter misericórdia de nós e nos usar assim como lhe apraz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.